Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai dar continuidade aos estudos dos espelhos esféricos, né? A gente vai ver como se dá a formação de imagens nesses espelhos e a equação de Gauss. Então, primeiro, a gente vai tentar entender o que é um espelho esférico. Eles são oriundos de esferas, né? São calotas de esferas, e eles podem apresentar faces refletoras internas ou externas a essa calota. Então, aqui a gente tem dois exemplos. Dependendo de onde você tem essa reflexão, a imagem que ele vai produzir é totalmente diferente. Esses caras podem se comportar como lentes, né? De certa forma. Como assim? Eles podem aumentar ou diminuir a imagem dos objetos. Tá bom? Então aqui a face refletora, quando é externa, é um espelho convexo. Quando a face refletora é interna, é um espelho côncavo. Como eles vêm de esferas, eles possuem algumas propriedades importantes, né? Propriedades geométricas importantes. Primeiro, o centro de curvatura, que seria o centro da esfera. O vértice V é a interseção entre esse eixo principal, onde ficaria o nosso objeto, né, analisado, e o espelho. E F, o foco do espelho. A distância de C a V é chamado de raio, que seria o raio da esfera. Tá? E a distância de F até V é a distância focal, tá? Que seria exatamente metade do raio. Então, existe uma relação entre o raio e a distância focal. O raio é o dobro da distância focal, ou a distância focal é metade do raio. Beleza? Como que a gente representa esses espelhos, né? Espelho côncavo, espelho convexo. A representação é simples, como a gente viu, né? Você vai representar o eixo principal, o centro de curvatura e o foco, tá? E os nossos traços representam o que seria a parte de trás. Então aqui seria a parte real, onde você vai colocar seu objeto, e a parte de trás, onde pode, né, produzir a imagem ou não. No convexo, inverte o lado da superfície refletora, né? Mas o foco e o centro de curvatura coincidem com essa curvatura também. Tá? Coloca novamente o eixo principal, foco, centro de curvatura, e os traços representam o que seria a parte virtual do espelho. O côncavo, todo o raio de luz que chega paralelo vai ser concentrado no foco. No convexo, ele espalha os raios de luz que chegam paralelos. Por conta desse comportamento, o espelho côncavo é classificado como um espelho convergente, tá? Toda a luz que chega é concentrada no foco, e o convexo vai ser classificado como divergente. Tá? A luz que chega ela vai ser espalhada, mas seu prolongamento de raio de luz se concentra no foco. Beleza? Bom, para a gente começar a montar as imagens, né, de forma geométrica, o que a gente precisa primeiro é entender qual é o comportamento dos raios de luz. A gente vai precisar de no mínimo 2 raios de luz para montar uma imagem de um desses espelhos, tá bom? Então, o primeiro raio notável, que é o raio notável, no caso, é aquele que demonstra o comportamento de um raio luminoso quando ele é refletido. Então, o primeiro comportamento notável, né, é que todo raio luminoso que incide no espelho paralelamente ao eixo principal e vai ser refletido passando pelo foco, ou em sua direção. Então, aqui o espelho côncavo vem paralelo, passa pelo foco. O convexo, o que a gente tem vai paralelo, ele é refletido de forma a divergir, né? Mas seu prolongamento passa pelo foco. Um detalhe importante é que pela reversibilidade dos raios luminosos, se você passa então o raio de luz pelo foco, ele volta paralelo. Tá bom? Segundo raio notável, todo raio luminoso que incide no espelho, passando pelo centro de curvatura ou na sua direção, reflete sobre si mesmo. Então aqui, ó, vai pelo centro de curvatura, volta pelo centro de curvatura. No convexo, vai e volta pelo centro de curvatura. No nosso caso, do convexo, a gente precisa fazer o prolongamento desse raio refletido para fazer essa verificação. Terceiro raio notável, todo raio de luz que incide no espelho no vértice reflete formando o mesmo ângulo com o eixo principal. Bom? Então, no caso, côncavo, passa pelo vértice, volta, sofrendo uma reflexão, como se fosse a reflexão regular, né? Formando o mesmo ângulo. No convexo, no caso, vai ser a parte externa, vem, forma um ângulo, esse ângulo é igual na hora da reflexão, como se fosse uma reflexão regular mesmo, sempre que esse raio de luz incide sobre o vértice do espelho. Espelho convexo. Vamos começar então a avaliar a formação nesses espelhos. Tá bom? Então a gente vai observar que no espelho convexo o objeto pode estar em qualquer posição que ele vai ter o mesmo comportamento para a formação da imagem. Então a gente vai usar dois raios notáveis. Bem? Então a gente vai considerar um objeto a uma certa distância do espelho.
Aqui está a nossa representação, o eixo principal, o objeto está sobre o eixo principal. Então a gente faz esse tipo de organização sempre de forma, às vezes no papel quadriculado, ou mesmo sempre usando régua, né? Então precisamos de dois raios notáveis para formar a imagem desse cara. Então o primeiro raio notável é o que vai paralelo, vai ser espalhado, mas o prolongamento do raio refletido volta pelo foco. Bom, então o segundo raio vai como se fosse passar pelo foco, ó, certo? E volta paralelo. Quando a gente prolonga os raios refletidos, certo? Como os raios refletidos reais não se encontraram, a gente faz o prolongamento e verifica que o prolongamento se encontra, né? Se eles se encontram, essa é a posição onde a imagem está sendo formada. O que a gente observa aqui, né? Essa imagem está menor que o objeto, ela é direita porque não está de cabeça para baixo, e como a gente precisou prolongar os raios de luz, ela é dita uma imagem virtual. Ou outra forma de imaginar, né, é que essa imagem está sendo formada, entre aspas, atrás do espelho. Então aqui seria uma imagem desse espelho. É o espelho que a gente encontra em supermercados, estacionamentos, etc. A ideia dele é diminuir a imagem dos objetos e assim ele aumenta o campo de visão. Bom? Então as características da imagem formada no espelho convexo, independente da posição, vai ser sempre menor, direita e virtual. Então aqui tem algumas aplicações, né? No supermercado ou nos cruzamentos. Esses caras diminuem, né, a imagem, como eu disse, e eles acabam aumentando o campo de visão. E aqui no caso, né, os avisos nos retrovisores, em alguns carros mais novos, vem com um aviso do tipo que os carros estão mais próximos, né, do que aparentam. Isso se deve a uma pequena curvatura que eles adicionam a esses retrovisores, justamente para fornecer esse aspecto do espelho convexo, né? Diminui um pouco a imagem, mas aumenta o campo de visão. Esse é um lado bom, né? Aumentar o campo de visão, mas em contrapartida, o motorista tem a falsa sensação que o carro está distante. Então, em ultrapassagens, isso pode ser perigoso. Por isso que vem esse aviso nos nossos carros, né? Agora a gente vai avaliar, né, a imagem formada nos espelhos côncavos. No caso do espelho côncavo, a posição do objeto diante do espelho vai influenciar na formação da imagem. Então tem basicamente 5 posições possíveis. A gente vai começar do objeto mais distante. A gente vai fazer o mesmo esquema, dois raios notórios e verificar onde está se formando a imagem. Então, no primeiro caso, quando o objeto está antes do centro de curvatura, então está consideravelmente distante. Tá? Então a gente tem a representação do objeto, o nosso espelho côncavo, o foco e o centro de curvatura. Então a gente vai incidir um raio de luz, vai paralelo, volta pelo foco, e a gente vai passar o outro que vai pelo foco e volta paralelo. A interseção desses dois raios refletidos é a localização da nossa imagem, que está aqui embaixo. E aí observe o seguinte, a característica dessa imagem. A gente não precisou prolongar os raios de luz refletidos. Tá? Isso indica que a imagem é real. Além disso, a gente verifica que ela está invertida, de cabeça para baixo se comparada ao objeto, tá bom? E menor do que o objeto. Então as características dessa imagem, né? Ela é menor que o objeto, invertida, essa é a orientação dela quando comparada ao objeto, e ela é real. A natureza dela está se formando na frente do espelho. Além disso, não precisou propagar, né? Prolongar os raios de luz. E também, sempre que o objeto estiver antes de si, essa imagem vai se formar entre o centro de curvatura e o foco. Isso aqui seria um exemplo de uma imagem vista por um espelho côncavo, né? De um espelho côncavo com o objeto antes do centro de curvatura. Agora, quando o objeto está sobre o centro de curvatura. Então, a gente bota esse objeto um pouco mais adiante, né? Posiciona ele em cima do centro de curvatura e também, novamente, dois raios notórios. Então, vai paralelo, volta pelo foco, certo? E vai pelo foco, volta paralelo, beleza? A interseção desses caras é exatamente onde está se formando a imagem. Novamente, a gente não precisou prolongar, então é uma imagem real. Dá para perceber que ela é invertida e, além disso, aparenta ter o quê? O mesmo tamanho e ela está localizada exatamente sobre o centro de curvatura. Então, a característica da imagem, né? Tamanho igual ao objeto, ela está invertida, né? De cabeça para baixo. Real, porque a gente não precisou prolongar os raios de luz, está se formando exatamente sobre o centro de curvatura. Bom, então, esse é o segundo caso para a formação de imagem no espelho côncavo. Outro ponto também, né? O objeto fica entre o centro de curvatura e o foco. Esse aqui seria um caso, né? O que está acontecendo aqui, né?
tem a nossa organização. A gente coloca o objeto entre o centro de curvatura e o foco. Desenha dois raios notáveis. Então vai paralelo, volta pelo foco. Vai pelo vértice, volta formando o mesmo ângulo. E aí percebe o seguinte, essa imagem é real, está invertida, de cabeça para baixo, certo? E, no caso, ela é maior do que o objeto. Então, é maior que o objeto, é invertida e real. Então, seria essa ideia aqui, está sendo projetada, por isso a imagem é real. Ela está de cabeça para baixo, invertida com respeito ao objeto. E a projeção dela se dá de forma maior do que o objeto. Então, esse é um outro caso. E essa imagem está se formando depois do centro de curvatura. Então, mais um caso. Um outro caso, né, quando o objeto está sobre o foco. Então, aqui novamente a gente representa o objeto. Aí a gente pode usar novamente dois raios notáveis, né? Vai paralelo, volta pelo foco, vai pelo vértice, volta formando o mesmo ângulo. E aí observe, se você prolonga esses raios de luz refletidos, ou tenta encontrar os raios de luz que foram desviados, né? Nenhum deles vai se encontrar. O que isso está dizendo para a gente? Que essa imagem é imprópria. Ou seja, não vai ter formação de imagem se você colocar um objeto exatamente sobre o foco do espelho. Você não vai ver nada, como se fosse um vampiro, né? E no espelho côncavo, quando a gente aproxima suficiente. Então, a gente vai aproximar esse cara, a gente vai botar ele entre o foco e o vértice, e além disso a gente vai usar os três tipos de raio. Então, é uma forma de verificar que não há necessidade de usar três, mas a gente vai usar só para ter certeza. Tá? Lembra que só precisa de dois. Então, ó, vai paralelo, volta pelo foco. Vai pelo foco, volta paralelo. Aí a gente prolonga os raios de luz e aí está se encontrando aqui. Ó. Então, a gente está vendo, eles não se encontraram no caso, né? Eles não se encontraram, os raios refletidos não se encontram na parte real. Então, a gente prolonga o refletido enquanto que eles estão se encontrando virtualmente, né? Aqui está o objeto, a imagem. E aí, se a gente usasse aquele que vai pelo vértice e volta formando o mesmo ângulo, ó, faz o prolongamento, mesmo resultado. Então, não há necessidade de usar os três raios, apenas dois são suficientes. Usar os três é um trabalho em vão. Então, quais são as características da imagem quando o objeto está entre o foco e o vértice? Ele fica maior, direito, né? Maior do que o objeto, direita e virtual. Um detalhe importante, o espelho que o dentista usa é exatamente esse tipo de espelho aqui, côncavo, e o posicionamento dele fica, o nosso dente, né, fica entre o foco e o vértice. Então o dentista vê uma imagem ampliada dos dentes do paciente. Então aqui também tem um exemplo, ó, um objeto, um copo, né, bem próximo ao espelho côncavo. A imagem dele está ampliada, a gente está vendo ela atrás do espelho, né, e direita. Então algumas aplicações do espelho côncavo, como eu disse, o espelho do dentista, certo? E também faróis de carro. Por que nos faróis de carro eles possuem um formato côncavo, né? A lâmpada fica exatamente sobre o foco desse espelho. Então toda a luz que sai dela vai ser refletida paralelamente. Daí você vai dar um melhor ajuste no seu farol, né? Então as características da imagem formada no côncavo, em resumo, né? Para objetos distantes e objetos próximos. Se estiver bem distante, imagem invertida, menor que o objeto. Para objetos próximos, a imagem é direita e maior que o objeto, ampliada. Bom, a equação de Gauss, né? Como é que a gente faz para calcular a relação entre a distância focal, P, a posição do objeto, e P', a posição da imagem formada por um espelho esférico, né? A equação de Gauss relaciona essas três grandezas através dessa expressão. Tá bom? Um detalhe importante que a gente tem que ter é duas coisas, né? As unidades devem ser as mesmas, unidade de distância, centímetro, metro, etc. Normalmente em centímetro. Além disso, cada uma dessas grandezas pode assumir um sinal, positivo ou negativo, como a gente vai ver agora. Então a gente tem que usar uma convenção de sinais na hora de usar a equação de Gauss. Então aqui a gente vai buscar descobrir para um espelho a distância focal, ou a distância do objeto
até o espelho ou a distância da imagem até o espelho. Então, usando a equação de Gauss, a gente descobre uma dessas informações. Então, convenção de sinais. A distância focal f, você vai colocar positiva se o espelho for convergente, côncavo. Negativa se o espelho for divergente, convexo. Para a posição do objeto, vai ser sempre positiva. Então, você não mexe na posição do objeto, vai ser sempre positiva. E a imagem? A imagem do objeto também pode assumir dois valores, positiva ou negativa. Se a imagem pelinha sai positiva, significa que o objeto está sendo formado na frente do espelho, imagem real. Se sai negativo, significa que a imagem é virtual. Então, com essa convenção de sinais e a equação de Gauss, a gente vai relacionar essas três grandezas: distância focal, posição do objeto, posição da imagem. Mas a gente viu, além disso, que essas imagens podem ser ampliadas ou mesmo diminuídas, como é o caso aqui. E aí existe o aumento linear, transversal, que é uma razão entre o tamanho da imagem do objeto e o próprio objeto. Então aqui existem duas formas da gente escrever esse aumento. Você pode fazer a razão entre o tamanho da imagem e o objeto, ou você pode dividir a distância da imagem até o espelho pela distância do objeto até o espelho. Então, para resultados de A negativos, se você tiver aqui, lembrar, você continua usando os sinais, P' negativo ou positivo, P sempre positivo. Então, se o valor de A for negativo, significa que a sua imagem é direita, ela não está de cabeça para baixo. Se a sua imagem for invertida, o sinal do A vai sair positivo. Então, pelo sinal do aumento, você sabe se esse cara está de cabeça para baixo ou não. Além disso, se o módulo de A, agora esquecendo o sinal, pensando só no valor absoluto, se o módulo de A for maior do que 1, por exemplo, 1,5, 2, significa que a sua imagem está ampliada, com respeito ao objeto, é claro. Se o valor do A for um valor entre 0 e 1, por exemplo, 0,5, 0,3, significa que a imagem foi reduzida. E se o módulo de A for exatamente igual a 1, essa imagem está igual, ou seja, ela não sofreu alteração nenhuma. Uma observação importante, como eu disse, o módulo do aumento linear ele é um fator de ampliação ou redução. Então, através da intensidade dele, do módulo, a gente descobre se esse cara aumentou ou diminuiu, e pelo sinal dele a gente sabe se é direita ou invertido. Então, pela equação de Gauss e pelo aumento linear, apenas com as regras de sinais e análise dos resultados, a gente descobre todas aquelas características que a gente viu na formação das imagens, de todos os espelhos, de todas as posições possíveis, apenas avaliando, sem fazer nenhuma descrição geométrica. Então, tem duas formas da gente chegar aos resultados para a natureza das imagens, o comportamento das imagens. Ou usando, no caso, essa análise algébrica da situação, ou usando o apelo geométrico. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.